Sou o Leandro, sou gerente comercial do Marketplace Netshoes para o lado de esportes. Em todas as categorias esportivas estão na minha mão. E então eu trabalho com todo esse segmento. Oi, gente, eu sou a Flávia Navas, eu sou gerente de Marketplace também do grupo Netshoes, porém, diferente do Leandro, eu cuido da parte de moda. Tá? A gente está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre as oportunidades com a aquisição aí pela Magalu. As oportunidades, elas agora são ainda maiores, né? Então a gente veio aqui para contar um pouquinho para vocês como é que é o nosso dia a dia e aí como sellers, como que vocês podem aproveitar disso para vender mais. Legal. Então, a ideia é falar um pouquinho de mercado e algumas tendências também, e aí obviamente a gente vai chegar na parte um pouco mais prática de como operar dentro do nosso negócio, quais são as visões, seguindo um pouco a linha do que o próprio Caio passou de Magalu, como que funciona do nosso lado. A gente tem algumas diferenças, mas sejam agora empresas irmãs. A gente continua operando de alguns modelos um pouco diferentes, a gente vai explicar como que funciona. Tá? Trazendo um pouquinho de dados aqui, só para contextualizar, a gente trouxe algumas informações de tamanho de mercado. Então, aqui eu estou falando do mercado de footwear e apparel, né, de vestuário, calçados. Dentro desse número já engloba o número esportivo, então já tem esportes dentro disso. Então, a gente acabou trazendo uma informação conjunta aqui, mas só para desmistificar um pouco, o esporte chega a 20%, 23% desse número aqui. Tá? Então, todo o restante entra para a linha realmente de vestuário e calçado da parte de moda e tudo mais. Então, quando a gente olha o tamanho de mercado, aí eu trouxe basicamente mercado online, nem trouxe mercado físico, a gente está falando coisa de digital aqui, então vamos seguir a linha. A gente fala de um mercado de aproximadamente 300 bilhões de dólares, então quase 1 trilhão e 200 milhões, a gente está falando, é um mercado realmente bem expressivo. O mais importante que a gente consegue ver aí é que a América Latina é só 1,4% desse negócio, ou seja, ainda muito tímido, com uma representatividade muito baixa, e a gente realmente vê um potencial de expansão disso. Muito porque a gente já tem hoje uma penetração de internet, né? As famílias hoje, mais de 50% das famílias no mundo já possuem até acesso à internet. Então, isso obviamente é uma questão comum que a gente consiga alavancar essas vendas. E também tem uma questão que a gente coloca da melhoria aí do sistema de pagamento, a gente tem toda aquela desmistificação do público que não tinha coragem de colocar CPF, tudo aquilo que a gente já vem batendo, que também tem uma tendência de melhora aí das pessoas começarem a ter mais confiança de colocar esses dados. Falando um pouco de Brasil, a gente vê um mercado aí de cerca de 30% quando a gente olha do número de América Latina lá, Brasil é cerca de 30% daquele número, então a gente está falando de um mercado de cerca de 5,3 bilhões aí de reais já, então aqui está em reais, transacionados. O mais legal é ver que o crescimento ele vem acima do tamanho do crescimento do mercado desde lá de 2013, 2014. Claro que a gente teve a crise ali em 2015 que teve um impacto, mesmo assim crescendo na casa dos 11%, mas a expectativa então que 2019 ainda tenha um crescimento mais acelerado e continue nessa tendência para os próximos anos. Aqui só para ressaltar um pouco, tem o share entre os retailers ali, né? Então interessante ver que a gente tem dentro do mercado calçadista e de vestuário, Netshoes e Zattini ocupando a primeira e terceira posição, e a segunda posição são marketplaces. Então, aqui mostra a importância que a gente tem nesse segmento de trazer, então, as pequenas e grandes indústrias que já estão entrando no mercado, começam a já despontar bem, ocupando aí o segundo espaço na venda desse segmento. Então, a gente vê realmente uma questão bem expressiva nesse sentido. Aí aqui falando um pouquinho de tendências, tá? Então, a gente fez algumas pesquisas aí de mercado, a gente quis trazer só aquilo que a gente achou mais interessante mesmo para mostrar para vocês aqui. E aí, começando, a gente tem a parte de saúde, né? Então, hoje, saúde, de fato, é uma preocupação. Acho que agora a gente tem aí uma grande mudança versus o que a gente tinha nos nossos hábitos de alimentação e, principalmente, hábitos de atividades físicas. Claro que não está polando, mas a gente já está muito bem no mundo, cara. Estamos quando a gente olha em volume de academias. Por exemplo, os Estados Unidos ele tem hoje uma penetração de 20% da população ativamente fazendo academia. O Brasil ocupa o segundo espaço aí nesse ranking, só que são só 4% de penetração. Então, o restante do mundo está pior que nós, né? Obviamente, mas cara, a gente só está com 4% de penetração na academia, só que já tem uma tendência, então tem alguns estudos das associações de academias que vêm realmente mostrando uma evolução bem expressiva, e óbvio que isso impacta diretamente o nosso negócio quando a gente fala de vestuário. Então, vai existir uma procura muito maior em cima desse tipo de vestimenta, né, calçado e tudo mais, porque as pessoas se preocupam muito mais hoje com a saúde do que se preocupavam antes.
Tem também uma tendência que eles estão chamando da casualização, e essa casualização vai pegar tanto no tópico 2, no segundo, quanto no terceiro tópico aqui. E aí, nessa primeira aqui, eu ressalto a parte do athleisure. Se você quebrar a palavra athleisure em duas, tem athletic e leisure, ou seja, toda a parte do atlético, do esporte, e a parte do lazer. Então, as indústrias elas perceberam isso, e elas estão trazendo roupas que elas são uma roupa de moda, só que voltada para o segmento esportivo. E também tem uma segunda tendência, que é a questão do ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho ele se torna um ambiente muito mais despojado, não tem muito mais aquela questão de usar somente roupa social, calça para dentro e tudo mais. Então, a gente começa a poder utilizar roupas mais despojadas para poder usar dentro do trabalho, e são as roupas que a gente chama de 24/7, a roupa que você usa para trabalhar e depois você pode usar para ir fazer uma academia. Por exemplo, meu tênis é um tênis de corrida, eu posso usar, estou usando aqui para fazer relações comerciais, e é o tênis que eu uso para correr especificamente. Então, isso é uma tendência realmente muito forte no mercado. A gente consegue ver as pessoas que elas já vêm com roupa de academia para o trabalho e utilizam ela. Na Netshoes é uma coisa muito comum isso, as pessoas utilizarem roupa de academia para trabalhar de fato. E, seguindo a próxima tendência aqui, que a gente tem um nicho muito mais específico, mas que vem ganhando também uma força nesse segmento, que são os hype beasts aqui. Então, esse aqui nada mais é do que o impacto nesse momento, ainda está sendo nos millennials e na geração Z, que são aqueles consumidores que buscam, de fato, uma diferenciação, um produto que não é aquele habitual que todo mundo está usando, aquela mesma camisa que está com o próprio logo de uma marca específica, eles querem alguma coisa realmente diferente, e, principalmente, são produtos extremamente limitados. Então, os consumidores eles sabem que, para ter um produto desse, eventualmente, eles vão ter que ficar 3, 4 horas num site, atualizando o site para ver que horas que subiu o estoque, para conseguir comprar, e muitas das vezes eles compram até por um preço muito maior. Só que são produtos extremamente inspirados em esporte, muitas vezes com a própria tecnologia. Então, o próprio item dessa imagem aqui, ele é um item rebuscado de um tênis de corrida, que tem uma tecnologia incrível para corrida, só que fez alguma collab com alguma celebridade, ou alguma celebridade postou no Instagram, e isso se torna um item de alta procura e coisas do tipo. Então, essas são as 3 tendências que a gente vê aqui, todas elas uma parte de utilização da roupa, tanto para a parte de preservação da saúde, como também da nossa vida social. Você acaba usando muitas roupas hoje que são casuais, são de moda, só que com tecnologias e voltadas para o esporte. Então, é legal a gente perceber essa mudança aqui. E aí, só para desmistificar um pouco, eu trouxe alguns dados de algumas indústrias e também um varejista para mostrar que não é só a indústria que está entrando no e-commerce e também no marketplace. Então, aqui são dados de crescimento do e-commerce, tá? Reportado no último trimestre deles, tanto Nike, Adidas quanto a própria Dix, com uma estratégia extremamente voltada para o digital. Então, o crescimento, quando você olha o crescimento do grupo, ele não chega perto desses 35% de Nike, por exemplo. Quando você olha apartado para o mercado online, ele chega. O que eles estão fazendo aqui? Basicamente, é o site próprio, então o D2C deles, a estratégia de site direto, vendido direto para o consumidor é muito forte, mas também a parte de parceria com a Amazon, especificamente, que eles estão fazendo fora do Brasil. E aqui a gente já começa um trabalho direto com eles, mas ainda muito tímido, mas já tem um lado deles também querendo entender como funciona o marketplace e operar nessas plataformas. A Adidas segue a mesma tendência, com o direct to consumer também deles muito forte. A gente tem o marketplace deles diretamente com a gente hoje, e isso também vem mostrando aí o crescimento e a abertura que eles estão para esse negócio. Eu quis trazer também de um nicho diferente, não é uma indústria, ele é um varejista que passou por um momento terrível, não sei se vocês acompanharam, mas no final de 2017, a Sears, que era a principal concorrente da Dix, quebrou. A Dix estava eles são os maiores varejistas como se fosse a Netshoes dos Estados Unidos, tá? Então, os maiores varejistas de artigos esportivos lá nos Estados Unidos, e eles chegaram à beira da falência, de fato. Aí, então, entenderam que era o momento, né, de revitalização e entrar na parte digital, de fato, e eles conseguiram, então, depois de 2 anos praticamente reportando queda, eles conseguiram reportar um crescimento aí muito pautado em cima do pilar estratégico que foi o digital para eles. Tá? Então, é legal ver essa tendência que tem tanto as grandes indústrias, pequenas indústrias, grandes varejistas, enfim, todo mundo realmente entrando no modelo marketplace, que é um modelo extremamente democrático. Então, está aí a importância, por isso está na segunda posição do ranking de venda para o nosso segmento, e a gente vai continuar realmente apostando muito nessa ideia. Tá? Então, seguindo aqui. Bom, gente, falando um pouquinho de tendência, então, agora do mundo da moda, tá? A primeira aí que eu acho que
vale ressaltar é a speed to market. E aí eu enxergo esse speed to market de duas maneiras. A primeira, não sei se todo mundo aqui, quem aqui conhece a Amaro? Bastante gente, né? A Amaro tem um modelo de negócio que conseguiu levar o produto para a casa do cliente de uma maneira extremamente rápida, seja no físico, comprando no físico ou comprando no online. E aí, basicamente, para quem não conhece, eles têm algumas lojas físicas espalhadas pelo Brasil, e aí você vai lá e compra, eles não têm o estoque para te entregar. E aí eles falam que o produto vai chegar na sua casa antes de você. E em algumas horas você fica no shopping, come alguma coisa, toma um café, passa em outra loja e quando você chega em casa o produto já está lá. Então eles têm um estoque único, o que acaba otimizando muito o custo e eles têm essa velocidade de entregar esse produto na casa do cliente. Um outro exemplo é quem é do mundo da moda aqui e está acostumado com passarela e com um modelo, né, antigo de Fashion Weeks pelo mundo, que você tinha 6 meses até você conseguir comprar uma coleção. Então você via um desfile, e aí você achava aquilo ali lindo, maravilhoso, você tinha o dinheiro para comprar, você falava, tá bom, eu quero. Não, espera 6 meses, porque a gente mostra a coleção 6 meses antes. Então, no inverno a gente mostra o verão, no verão a gente mostra o inverno. E aí, agora, né, aqui no Brasil, no resto do mundo isso já vem acontecendo um pouco antes, mas aqui no Brasil já começou a acontecer, que é o sinal Buy Now. Então, você mostra na passarela e você pode, durante o desfile, você já tem disponível aquilo ali no app ou em algum site para você conseguir comprar aquele produto, para você não perder esse desejo. Então, eu acho que é a tendência mais importante aí quando a gente olha para o mundo da moda. A segunda é a multicanalidade. Não consegui assistir outras palestras, mas quem está assistindo outras palestras com certeza já deve ter escutado muito o Fred, o próprio Márcio agora que está falando sobre Omnichannel, sobre compra no site, retire na loja. E aí, quando a gente fala de multicanalidade, muitas lojas, muitos sellers que eu converso, eles falam para mim, pô, Flávia, mas isso está muito longe da minha realidade. E aí eu sempre respondo, falo, não está. Quando a gente olha, né, e pensa, multicanalidade com uma mega estrutura de TI por trás, vários estoques integrados, um monte de gente trabalhando, loja pelo Brasil inteiro, realmente pode estar muito longe para muita gente. Mas o simples fato de você deixar o cara que compra no seu site trocar na sua loja, já é você ser e trabalhar de uma maneira multicanal. E principalmente se você vende no marketplace, então a lojinha da Flávia vende lá dentro da Netshoes, mas a lojinha da Flávia tem uma loja no Ibirapuera, uma no Vila Lobos, uma no Iguatemi, e eu deixo esse cara comprar na Netshoes, e eventualmente se ele estiver andando no shopping, ele poder trocar esse produto lá, eu aumento a minha venda para presente, o que hoje em dia online é uma coisa difícil de ser feita. Eu levo o cara para conhecer ainda mais da minha marca, porque dentro do marketplace ele está concorrendo com várias outras marcas. Então, às vezes, pequenas coisas, pensar um pouquinho fora da caixa, faz com que a gente consiga estar dentro de uma tendência como essa de multicanalidade, sem necessariamente precisar de uma mega estrutura de TI, tá? E aí a terceira seria o mobile, que eu acho que tá nítido para todo mundo, né? O quanto que temos que ser mobiles, porque é daí que está vindo cada vez mais a venda, e a venda através das mídias sociais. Se a gente vê o engajamento das marcas de roupa, né, em especial, por rede social, a gente vê que o Instagram ele lidera esse número. Eu, particularmente, compro muito pelo Instagram, e não tem coisa pior do que você navegar, ver uma foto linda, querer a roupa e não tem o link para você comprar. Eu falo, gente, não é possível que essa loja não está querendo vender. Por que investiu tanto na modelo, na roupa, no espaço para fazer a foto e não botou a porcaria do link para eu comprar? Né? Então, tem muita marca que ainda está muito preocupada com branding, mas ainda não consegue trazer isso para uma realidade de venda. Então, se alguém tem a resposta aqui do porquê elas não colocam o link, me avisa, porque eu sou super frustrada quando eu não consigo comprar o produto, principalmente pelo Instagram. Muita... Oi? Sumiu meu som?
Não sei como é que é o dia a dia de todo mundo aqui, mas quando eu paro para ver o Instagram, é a hora que eu estou deitada na minha cama, quase dormindo. E aí eu não vou abrir o computador para comprar, para procurar. Então, assim, estou no Instagram, é lá que eu quero comprar, é lá que eu quero finalizar a compra. E a gente ainda vê muita marca perdendo venda por não estar nessas redes sociais, principalmente o Instagram, tá? Bom, aqui a gente trouxe alguns exemplos, linkando, né, o tema com as oportunidades e coisas que parecem ser muito, muito básicas, mas que a gente ainda não vê sendo feita com frequência. Dentro da Netshoes, a gente tem como tanto colocar a coordenação do look, né? Então, eu compro o look, e aí, mas isso já é normal, todo mundo faz. Mas o que é o mais legal disso, e aí que vale a pena a gente ressaltar? Quando se fala de comprar um look, todo mundo pensa da blusa que combina com a calça, com o sapato e com a bolsa. Mas quem lembra da meia? Quem lembra que embaixo da calça tem a cueca? Né? Então, são tipos de produtos que dificilmente uma pessoa entra no site para comprar esse tipo de produto. E são produtos que não geram desejo. A gente compra meia porque precisa. Né? Então, ele estar ali para agregar e para fazer com que o cara lembre que ele precisa comprar aquilo, faz todo sentido na hora dele comprar o look. Tá? Ali no meio é um pouquinho do nosso InstaShop, tá? Então não são todos os produtos que a gente consegue disponibilizar, até porque acaba carregando demais a página e tudo mais, eles precisam ser selecionados, isso precisa ser atualizado sempre. E por último a gente tem a tabela nutricional de um suplemento. Informação é uma coisa que ajuda muito, é muito fácil, né? Quem faz o produto tem aquilo de uma maneira muito fácil, mas não necessariamente no dia a dia. O Caio até falou um pouco sobre isso, né? Sobre descrição e tudo mais. Nem todo mundo manda, então coisas que são muito básicas, então se tem glúten, se tem lactose, se a blusa é de poliéster ou é de algodão, se tem elastano, eu estou grávida agora, gente, se não tiver elastano não dá para comprar, né? Então assim, tem que estar lá a composição, não dá. E a gente vê que as pessoas não se preocupam com a foto como deveriam, não se preocupam com a descrição como deveriam, com as medidas como deveriam, e são pequenas coisas que no final ajudam muito na experiência e ajudam a trabalhar em cima daquelas tendências que a gente falou lá. E aí um pouquinho mais para frente a gente vai falar de todas as oportunidades, e isso acho que vai ficar cada vez mais claro para vocês, tá bom? Como funciona na prática, então? Bom, aqui é um pouquinho do resumo, tá, em números do marketplace do grupo Netshoes. Ali a gente está usando como comparativo 2016, que foi quando o marketplace começou. Então, obviamente, um crescimento de 426%, é um negócio absurdo, mas é porque era em cima de praticamente nada. Mas aí, quando a gente olha aí 2017 para 2018, e o que a gente tem apontando para 2019 é um crescimento no mesmo patamar, tá? Embaixo a gente consegue ver o share do marketplace dentro do grupo. O que significa isso? Quanto o marketplace representa nas vendas totais do grupo. Isso é muito importante, principalmente para a gente, né? Para nós dois que estamos na frente do negócio, mas também para os sellers. Isso mostra um ganho de confiança, tanto do cliente final como da própria empresa no trabalho dos sellers. E a gente consegue cada vez mais mostrar que a gente está selecionando bem quem está vendendo lá dentro, garantindo uma operação boa e um alto nível de recompra, né? Então, eu não abro a porta e deixo qualquer loja entrar para vender lá dentro. Então, se a gente está ganhando corpo, é porque a gente está selecionando bem quem está entrando e trabalhando muito bem quem está lá dentro. Tá? De sellers ativos, a gente começou com 280, hoje a gente ainda não chegou a 1.000, tá? A gente brinca que 1.000 é um número mágico, aí a gente chega em 1.000, aí desativa alguns, aí volta um pouquinho, aí deixa mais alguns entrarem, mas a ideia não é abrir muito mais, tá? Então, como a Zattini é muito nichada para moda, né? Netshoes é muito nichada para esporte, a gente não vai deixar todo mundo vender tudo lá dentro, porque senão realmente vai virar uma bagunça e não é a intenção. Então, a gente seleciona muito bem esses sellers que vão entrar lá dentro. Tá? Em número de SKUs ativos, a gente também tem aumentando a quantidade de SKUs ativos no site com estoque, sem aumentar muito o número de sellers. Então, a ideia é trabalhar cada vez melhor
o portfólio desses sellers. Eu sempre falo que eu não quero dividir mais o bolo, porque o bolo ele não vai crescer muito todo ano, né? Então, chega uma hora que tem um limite. Então, eu prefiro que, conforme o bolo vá crescendo, quem já está comigo desde o começo ganhe um pouquinho mais desse bolo, ao invés de eu colocar um monte de gente para dentro e todo mundo sair perdendo, tá? E aí, ali, o último gráfico é um gráfico de visitas, que aí eu acho que ressalta ainda mais a questão de confiabilidade, né? E do quanto a própria empresa, o próprio marketing, o próprio consumidor estão respondendo em relação à qualidade do que a gente está vendendo. Então, quanto melhor é a conversão, quanto melhor é a oferta, mais visita a gente joga nos produtos dos sellers, tá? Bom, aqui vou passar rápido, tá? Porque senão eu não deixo o Leandro falar. Por favor. Normalmente é assim, ele já está acostumado, tá? Então não fiquem tristes por ele, não. Isso aqui, o que a gente faz quando um seller quer entrar com a gente? Minimamente uma pesquisa de mercado, então a gente olha o que a gente consegue olhar, tá? A gente tem uma pessoa que cuida da parte de compliance e bureau de crédito, mas o próprio time comercial avalia o Reclame Aqui, olha esse cara nos outros marketplaces, o que tem de indicador aberto, olha a avaliação do produto, se o produto dele é bom, e a gente faz a gente dá uma olhada se vale a pena a gente seguir com essa loja, tá? A gente divide esse cara em indústria, varejo ou distribuidor, para ver como que ele vai ser atendido e para a gente conseguir avaliar melhor o potencial dele, tá? Então, mais um que tem pouco estoque, pouca variedade, que a operação é mais ou menos, não tem por que eu colocar esse cara para dentro, ele vai me dar mais trabalho do que venda, tá? A gente verifica a originalidade e a originação dos produtos. Então, a gente já viu muito seller que vende produto original, porém, que entrou no Brasil sem ser pela maneira correta. Então, perfume que chegou pelo Paraguai, que não veio com a nota que deveria. Então, esse tipo de seller a gente não permite que venda no nosso marketplace, tá? O processo de emissão de nota precisa estar de acordo, então a gente valida todas as notas fiscais das vendas e a gente faz uma pré-validação se esse cara emite a nota fiscal eletrônica, tá? Por incrível que pareça, tem muita loja que quer vender lá que não emite a nota fiscal eletrônica. E aí a gente avalia também toda a parte de ERP e de tecnologia. A gente não permite ninguém entrar mais de maneira manual. A gente tem integração com praticamente todos os hubs e integradores do mercado, então, obrigatoriamente, precisa escolher um para entrar de maneira integrada. Tá? E aí, tudo isso, basicamente, para a gente poder garantir o NPS. Hoje a gente tem o maior NPS aí do mercado quando a gente fala de Netshoes. A média está em 54, a gente tem em Netshoes um NPS de 82, em Zattini um pouco menor, porque é um site um pouco mais novo, mas a ideia é a gente não deixar com que Marketplace prejudique esse número. Tá? Então, por isso que a gente é bem chatinho aí em todos esses processos. Ufa, minha vez. Falando um pouco agora de departamentos, obviamente não vai entrar no detalhe de todos eles, mas a gente trouxe os nossos principais aqui, os 7, 8 principais de cada um dos segmentos, tanto de esporte quanto de modas. E a gente quer falar um pouquinho de como que a gente opera. Hoje o modelo Netshoes ele tem os 3 pilares de negócio, que é o 1P, que é a compra e venda convencional, 2P é onde a gente desenvolve marcas, importa marcas da China e assim por diante, e 3P, que somos nós, marketplace, através de lojistas, então somos também um source lá dentro. No início rolou, lá em 2016, como a Flávia falou, quando a gente começou, rolou aquela discussão, a gente começou a trazer tudo, e aí o 1P começou a ter um problema de conseguir vender aquilo que a gente tinha em estoque e tal. Então, desde então, como a gente tinha uma empresa, como a gente tinha uma empresa onde a gente zelava muito pelo consumidor, por conseguir entregar tudo aquilo que a gente estava vendendo, por ter qualidade e tudo mais, a gente fez esse movimento de, primeiro, ter uma porta de entrada com alguns filtros para conseguir garantir isso, e com isso a gente conseguiu, então, trazer um sortimento adequado e uma estratégia muito mais moldada. Perante a isso, a gente conseguiu ganhar espaço com o time comercial para começar algumas negociações e discussões em cima de categorias. Então, quando a gente olha aqui, falando do mercado de esportes, tá? Os principais departamentos que a gente tem, o primeiro deles, que é Bike, que representa ali 13% do nosso negócio como um todo, esse é um departamento puramente marketplace. Então, a gente tinha compra, a gente tinha negociação com a indústria por toda a nossa vida, desde o início da Netshoes, desde 2010, 2007, e a gente resolveu realmente
parar com isso, porque a gente precisava apostar muito mais na linha de running, training, suplementos, que era onde a gente sabia operar, onde a gente tinha o nosso core, e a gente ficava perdendo tempo, perdendo o OTB, perdendo um pouco de estratégia e gestão com algumas outras categorias que, obviamente, traziam uma venda, só que eram mais difíceis de gerenciar, de operacionalizar, até mesmo dentro de estoque e tudo mais, por não sermos especialistas, de fato, dentro do mercado de blocados, né, que a gente fala são os produtos grandes. Então, a gente acabou tomando algumas decisões nesse contexto, é o que a gente chama de projeto de matriz. E para esporte, vocês vão ver que é um pouco diferente do que acontece para moda. Em esporte, a gente discute em cima de departamento e marca. Então, tem departamentos que, como eu comentei, são puramente marketplace, e aí está aí por isso que o número ele é bem forte para nós, a representatividade dele dentro do nosso negócio. Porém, tem os departamentos que eles são híbridos. Então, suplementos, por exemplo, é um departamento que a gente tem uma discussão híbrida. Eu tenho marcas que um P vai continuar comprando, que são a nossa curva A, são aquilo que realmente mantém o departamento, só que eu tenho mais milhões de marcas menores, que às vezes o time comercial não consegue desenvolver, e a gente acaba abraçando então elas para desenvolver via marketplace. A gente tem grandes exemplos hoje de indústrias que eram pequenas, passaram a vender com a gente, o time comercial, inclusive, começou a comprar deles. Então, a gente tenta fazer essa coisa mais saudável possível, porque, no final do dia, é o mesmo bolso. Se eu trouxer um produto de marketplace que vai infringir a venda do meu time comercial, também estou prejudicando minha cobertura de estoque. Então, a gente realmente trabalha de uma maneira muito coordenada lá dentro para conseguir garantir que todo mundo tem o seu espaço. Obviamente, o marketplace vem crescendo, por isso que a gente está aí nos 2 dígitos altos já hoje de representatividade. A ideia é que a gente continue crescendo, só que de uma forma bem coordenada. Então, como eu comentei, suplementos tem algumas 7, 8 marcas que o time comercial compra e a gente trabalha com todas essas outras. E aí, na sequência, a gente tem, obviamente, running, futebol aí como categorias bem importantes, e depois entra mais uma de blocados, aqui a fitness e musculação é basicamente a parte de equipamento fitness mesmo. Então, toda a parte de roupa, aquilo que eu comentei de athleisure e tudo mais, entra em training, né, basicamente que é a roupa de treino, e assim por diante. Então, a gente tem mais de 37 departamentos dentro do segmento esportivo. Então, a gente tem até rugby, patins e patinete, que a gente também faz uma coordenação muito alinhada com todos os nossos parceiros, e a tendência que a gente vem é realmente desenvolvendo e se tornando, de fato, um canal onde você consiga encontrar literalmente tudo que você precisa para o lado esportivo. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Falando um pouco de moda. Quando a gente fala de moda, dá para ver que calçados em especial, né, principalmente o calçado masculino, ele é quase igual ao bike. Não é tão grande ainda que nem bike, tá perto. mas já é muito grande dentro do grupo. E aí muita gente pergunta, Flávia, mas calçado masculino vende mais do que feminino? Que estranho, né? Muito porque eu cuido de moda, eu não cuido de Zattini, né? Então eu cuido de tudo que vende de moda dentro da Zattini e dentro da Netshoes. Então tem muito calçado masculino que a venda ela é impulsionada pelo público de esporte que está dentro da Netshoes. Então, por isso que o número de adulto homem ele é bem maior do que o número de adulto mulher ainda. A Zattini é mais novinha, ainda está crescendo. É uma coisa onde tem muita oportunidade, tá? Não só em adulto mulher, né, calçados adulto mulher, mas nas outras categorias. E aí, como vocês podem ver, a representatividade das outras categorias, roupa, por exemplo, roupa adulto mulher, é 1% ainda do marketplace. Então, tem muita oportunidade para a gente crescer. E quando a gente fala de olhar de uma maneira matricial, quando a gente olha para a moda, é diferente de olhar para esporte. Então, é muito difícil tomar uma decisão como foi tomada com bike, que é parem de comprar, que marketplace assume. Né? Então, marketplace, ele assumir calçados, roupa, a infinidade de produtos é muito grande. E a gente precisa garantir que a gente tenha em estoque algumas coisas mais modais, coisas de primeiro preço, algumas marcas que eu sei que eu não vou conseguir ter em marketplace. Então, esse trabalho ele é feito conjunto. Então, a gente trabalha muito por faixa de preço, tá? E por tipo de produto. Então, dentro de roupa, camiseta até R$39. Vai comprar ou vai ser marketplace? Camiseta acima de R$99. Vai comprar ou vai ser marketplace? Então, a gente entra bem nesse nível de detalhe. Alguns tipos de produto, eles têm tanto a compra como em marketplace, mas a ideia é a gente conseguir mapear muito bem para não ficar só colocando um monte de portfólio no site e confundindo o cliente. Ninguém chega na página 223, né? Então, não chega uma hora que tem um limite. Não faz sentido eu ficar botando um monte de produto para dentro. Pode passar aí. Falando um pouquinho aqui de como fazer, né? Então, a prática da prática. O que são os pilares de sucesso?
A primeira coisa, resumindo os 3 primeiros tópicos, né? Estude a sua categoria, conheça o mercado e seus concorrentes e levante as potenciais oportunidades e aumente seu portfólio de produtos de maneira inteligente. Isso eu resumo em uma coisa, gente. Navegue no site. Muita gente, assim, meu WhatsApp bomba, o pessoal me liga, eu tento responder todo mundo, mas está cada dia mais difícil. Fala, Flávia, o que eu faço para vender mais? Eu falo, já navegou? Você já olhou? Né? O que você vende? Você vende bolsa feminina? Vai lá, digita bolsa feminina, vê quem está aparecendo em primeiro. O site é o maior dedo duro para te falar quem está vendendo. Então, se você olhar as primeiras posições, é um robô que tem uma inteligência por trás que ranqueia os produtos. A gente não manipula as páginas, né, de busca do site. Então, olhar a descrição, a foto, o estoque, o preço, o frete, ninguém olha frete. Né? Então, olhar tudo isso vai te dar, com certeza, algum insight. Fala, meu produto é igual. Por que essa bota preta do cara está em primeiro lugar e a minha está na página 25? Né? O que ele tem que eu não tenho? Então, faz sentido você navegar e você estudar a sua categoria. Não só dentro da Netshoes, da Zattini, mas em outros sites também. Eu acho que esse é o principal ponto aí para você analisar a sua categoria de atuação. A gente tem muita campanha, acontece muitas ações, a gente fala muito de combo, né, com os sellers. Quando você coloca um produto seu numa campanha, você aumenta a exposição dele. Então, você aumentar a exposição dele significa que ele tem uma chance de ter visita muito maior do que ele tinha dentro da página de categoria. Se ele tem visita e aquele produto está bom, está com estoque, está com preço, está com frete bom, ele vai ter conversão. Se ele tem conversão, a conversão é um dos principais indicadores para ele estar bem posicionado dentro da página de categoria. Então, entrar em algumas campanhas, queimar margem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana numa campanha, vale a pena para você fazer o seu produto chamar atenção, depois você volta ele para o preço original, para ele estar mais bem ranqueado dentro da página de categoria. Tá? E aí que eu já falei um pouquinho da outra vez, que é a parte de tecnologia. Tá? Tenha um bom integrador. O que eu já vi de gente colocando a culpa que não vende no integrador praticamente toda semana. Então, o nosso time indica, tá? A gente tem vários integradores com a gente. Óbvio que alguns são melhores, outros são piores. A gente sempre indica quem é mais parceiro, quem está mais próximo, quem vai ajudar mais. Mas trabalhe com um cara que vai te dar suporte. Não cadastrar produto na Netshoes não é simples, tá? A nossa árvore, ela não é das mais fáceis, então ter alguém que te ajuda faz toda a diferença. E trabalhar com estoque real. A gente não permite que você trabalhe com estoque que você não tenha, tá? Então, senão você não vai conseguir cumprir os nossos SLAs. Então, a minha dica é sempre trabalhar com estoque real e tenha um RP que atenda às suas necessidades. Tá? Então, também já ouvi várias histórias de no meio do caminho, começou novembro, meu RP não está mais conseguindo emitia 50 notas por dia, agora que eu passei para 100, ele não consegue. Pô, não é possível que a gente não conseguiu prever isso antes, que foi quase numa Black Friday que a gente teve que descobrir isso. Tá? Então, acho que é super importante analisar tudo isso. A parte técnica é muito importante e trabalhar com bons fornecedores ajuda demais. Tá bom? E só um ponto aí que não está na apresentação, mas eu acho importante ressaltar. Quando a gente fala de tecnologia, tem, obviamente, essa tecnologia que é a tecnologia básica, que é a mínima necessária para você conseguir integrar e ter seus produtos lá dentro. Mas não pode ser, tem diversas outras plataformas e ferramentas que podem ajudar a gente em alguns outros critérios. Ou seja, o Marketplace ele é um nicho extremamente competitivo. Então, vamos supor um varejista de suplementos, ele vai vender a marca X, que tantos outros parceiros vão vender também essa mesma marca. Então, existem ferramentas que ajudam hoje, eventualmente, a ajudar você se você está ganhando buy box ou não, né, produtos que são match. Então, estou ganhando buy box, eu estou aparecendo, eu não estou, por que eu não estou? Às vezes é preço, às vezes minha operação está ruim. Então, o que eu tenho que fazer? Converse com os seus executivos de performance para entender, de fato, o que eu preciso fazer para ganhar o buy box, para aparecer no buy box, como estão os meus indicadores operacionais, que eu vou comentar um pouquinho, que isso impacta. E aí, também, fazendo um pouco de ponte no que quem estava aqui na apresentação do Caio, ele falou daquela questão de mix de margem. Existem ferramentas também que conseguem te ajudar hoje não só a gerenciar a margem, mas também gerenciar
qual que é o preço ideal, né? Não existe o preço ideal hoje, porque você consegue flutuar preço aí, saindo de um produto de 199 para 189, às vezes ele não vende nada, não muda nada na venda. Então, às vezes, o próprio número, como está ali, o produto de R$99, o produto de R$101, o de 99 vai vender muito mais. Não é porque, que R$2 de desconto, não, é porque é mais bonito, é mais vendável. Então, existem ferramentas hoje que você consegue aplicar dentro de cada produto uma estratégia para ele. Fala, cara, eu quero que esse produto ele oscile de 120 a 99, desde que não fira a minha margem em tanto. E aí ele vai, e aí você coloca uma meta de venda naquele dia, naquele mês, naquela quinzena, e ele vai fazendo o possível para conseguir. Às vezes o 120 é o que vai atingir a sua meta de venda. Então, usem a tecnologia nesse sentido também. Como o marketplace, e normalmente você não trabalha em um só, você trabalha em X outros canais de marketplace, como você vai gerenciar tudo isso? Vou ter que mexer preço em um, mexer preço em outro. Achem como usar a tecnologia a favor nesse sentido, para ajudar vocês na gestão, entendeu? Falando um pouco da parte comercial, para nós é crucial assim, ter uma pessoa responsável, uma pessoa que vá olhar para o negócio de vocês. Aí não digo só para ter uma pessoa que vai ficar falando com a gente o tempo todo, mas, de fato, uma pessoa que vai ficar gerenciando a venda de vocês, uma pessoa que vai participar das campanhas que a gente tem. A gente tem diversas mecânicas, nosso calendário ele é extremamente lotado de coisas para fazer, muito dinâmico, muda muitas coisas, surgem coisas novas. Então, não ter uma pessoa ali que possa olhar e possa trazer também para nosso subsídio, a gente não vai conseguir saber qual que é o melhor produto que você tem, qual produto que você realmente precisa escoar porque seu estoque está cheio, qual produto que você consegue chegar no melhor preço. Eu não tenho capacidade de falar isso. Então, por isso que ter alguém do lado de vocês, trazendo esse tipo de informação para nós e entendendo como a gente vai conseguir aplicar esses produtos nas diversas campanhas que a gente tem, ou eventualmente criando uma específica, é realmente crucial. Então, a gente tem que ter essa pessoa que tem esse contato direto, que cuide do negócio. É o que a Flávia falou, o site ele é o principal cara que vai fazer o dedo duro ali para você, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Pode ser que você procure sua bolsa e cadê? Ela não apareceu. Mas tem que achar. Às vezes a culpa não é minha, gente. A culpa é de vocês, se a bolsa de vocês não estiver aparecendo. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes não vai conseguir achar. A gente tem mais de, quanto a gente mostrou ali, 250 mil, 260 mil SKUs ativos hoje, pais. Fora tem tamanho, cor. Eu não sei se a bolsa XPTO ela caiu, deu um problema de tecnologia. Então, às vezes é uma coisa super simples. É só mostrar, a gente vai com tecnologia, opa, tinha um probleminha ali, o produto já sobe, já volta a vender, já volta a tracionar. Então, é importante ter esse cara que seja ali obcecado por olhar e garantir que a curva A minimamente esteja aparecendo. Se não estiver aparecendo, você está perdendo o buy box, o que dá para fazer? E aí a gente tem que começar, então, toda essa discussão que eu falei. E aí, por último, ali a parte operacional, extremamente importante. Como comentei, a Netshoes ela zela muito pelos indicadores, né, de atendimento, indicadores de garantir que a gente tem entrega no timing e coisas do tipo. Então, a gente precisa também que os nossos parceiros, nossos lojistas, eles estejam atentos a isso, consigam atender a demanda de questionamento. Os consumidores eles realmente são desesperados. A gente faz o N1 do nosso lado, então o consumidor ele liga lá e fala, cadê meu produto? Putz, isso eu consigo ver com o tracking de informação que já está na minha plataforma, eu já respondo. Mas quando é uma dúvida muito específica ou já atrasou mais de X dias do que estava esperado, aí a gente realmente precisa da ajuda de vocês e tem que ser rápido essa resposta, porque eventualmente o cara vai cancelar o pedido e acabou. Então, a gente não pode perder venda. Então, tem que ter realmente alguém acompanhando essa informação, quanto eu estou de protocolos abertos, estou tendo muita devolução ou não, enfim, realmente entender o que pode estar acontecendo com o site de vocês. Tá? E também fazer o monitoramento de todos os indicadores. Eu sei que não é tão simples fazer isso, mas, de novo, se tiver uma pessoa cuidando, tanto comercial quanto operacional, o nosso time é 100% capaz de falar para vocês quais são os indicadores que a gente vai ler. Eu vou mostrar um case ali, que ali estão 4 só, mas tem outros indicadores que são importantes e cruciais para nós. Mas eu trouxe só um case para explicar uma loja que abriu, e é real, obviamente não falar o nome dela, mas ela abriu em junho do ano passado. Ela está aqui? Ela sempre está, né? Eu acho que não. Então, ela começou lá em junho do ano passado, ela fez pouco mais de 20 pedidos, 70 pedidos ali, começando muito tranquilo, não apostava tanto, era uma loja que não tinha um site próprio também, então ele estava apostando no marketplace, ele não tinha já um estoque pronto só para colocar ali, ele começou a se desenvolver, começou a sentir, só que sempre foi uma pessoa muito preocupada com a parte operacional. Extremamente dedicada, todo o protocolo que recebia, ele já respondia na hora. E assim foi, tinha uma pessoa também organizada, que falava com meus executivos lá, para entender como participar. Ele que pedia para a gente criar campanhas novas que não tinha no site. Então, a gente começou a ter um atendimento melhor. Tá aí, um ano depois, o cara saiu para mais de 4 mil pedidos dentro de um mês. Tá? Então, essa informação de dentro de um mês só. De faturamento de 22 mil para mais de 1 milhão. E o mais importante para nós são as informações
de SLAs ali. Ele continua mantendo uma taxa de efetividade de 98, ou seja, que é isso? Pedidos aprovados que chegaram na mão dele que, de fato, ele faturou e entregou. 98% é muito alto. E é o mínimo que a gente espera, que é o que a gente faz hoje quando a gente tem um produto dentro de casa. Então, o meu time de 1P e 2P, que tem estoque dentro do o nosso CD lá na nossa mão, a gente faz esse número. Então, eu não posso esperar menos do que, porque o meu consumidor ele entra lá para comprar produto. Ele não sabe se vai comprar do 1P, 2P, 3P, ele nem sabe o que é isso. Então, eu realmente preciso garantir os SLAs iguais ao que eu tenho hoje quando atendo de maneira direta. Tá? A parte de despachar em até 48 horas, ou seja, então até 2 horas, até 2 dias ele tem que conseguir realmente despachar esse produto para garantir que ele consiga atender o prazo de entrega que ele colocou ali e assim por diante. E também a taxa de protocolo, que é uma conta que a gente faz hoje em cima de quantidade de pedidos dividido pelo volume de tickets abertos, de protocolos abertos pelos consumidores. Então, a taxa aceitável que a gente entende é de 0,10, ou seja, a cada 100 pedidos, a gente entende que dá para ter 10 aberturas, ou a cada 10 pedidos, ter um ticket, pelo menos. Então, é uma conta que a gente faz para garantir, primeiro, quanto mais a gente tiver disso, vai estourar tanto o meu saque vai ficar extremamente ocupado, o lado de vocês, o saque de vocês vai ficar extremamente ocupado, então a gente tem que realmente entender a causa raiz disso. Eu estou mandando um produto, eu anuncio o vermelho e entrego o branco, enfim, o que está realmente acontecendo, ou a minha entrega não está sendo capaz de atender o prazo que eu estipulei. Será que eu tenho que movimentar um prazo de entrega? Será que eu tenho que adicionar 2 diazinhos ali, eu já consigo diminuir a taxa operacional que eu tenho? E com isso, obviamente, são indicadores que eles fazem com que a loja tenha ali um score dentro dela e ela vai realmente ganhar mais exposição e assim por diante. E por último... Se vocês estourarem, a gente avisa normalmente. Exato. E por último, o Netshoes Entregas, não vou entrar muito no detalhe, mas a gente tem o Netshoes Entregas, o mesmo que o Magalu Entregas e tudo mais, que é o nosso modelo de utilização do nosso contrato de correios. A gente consegue perceber a diferença de parceiros que estão no Netshoes Entregas e não, na parte de taxa de efetividade, na parte de conversão, porque tem no nome, na página do produto, mostra vendido por Leandro, entregue por Netshoes. Então, isso traz uma certa confiança, não é uma coisa matemática, que eu consigo fazer um detalhe quanto aumenta, mas a gente tem operacionalmente, quando a gente lê todos os lojistas de Netshoes Entregas e os que não estão, a gente consegue ver realmente uma melhora operacional nisso. Tá? Então, é interessante. Então, esse cara ele cumpre todos esses requisitos aí, e o número está aí, acho que não tem muita discussão em cima desses fatos. Tá? Para finalizar, falando um pouco de marcas, tá, gente? Marcas e varejos aqui, a gente trouxe só alguns dos principais parceiros que estão com a gente hoje. Vai bem de encontro com aquilo que eu mostrei lá no mercado, então você tem tantas indústrias apostando diretamente, quantos varejos apostando diretamente, e não tem problema. Não é porque eu sou um varejista, eu compro muito Nike, Adidas, e eu estou vendo que eles estão direto. Putz, não tem problema, tem mercado para todo mundo, garanto, porque a indústria ela normalmente vai trabalhar com aquilo que é lançamento do lançamento. Às vezes nem chegou ainda na ponta de venda, o cara já está integrando isso no marketplace, só que, obviamente, sobra todo um residual, uma demanda residual, produtos, às vezes, até um pouco mais antigos, que, teoricamente, o consumidor que é muito aficionado, acompanha o mercado, ele vai querer sempre o lançamento. Mas, cara, tem cara que vai fazer esporte, vai correr, o tênis é bom, tem tecnologia, está com preço bom, ele vai comprar. Então, realmente, o trabalho entre varejo e marcas ele é extremamente equilibrado, complementar. Então, a indústria traz a parte de lançamento, e o varejo ele vem trazendo aquilo que ele já comprou, a indústria acabou o estoque, então é um ciclo muito importante. Tá? Então, só para exemplificar algumas marcas que a gente tem aqui. Gente, acho que o nosso tempo acabou, não vai dar para abrir para pergunta, mas quem quiser pode pegar a gente aqui no cantinho, tá? A gente está à disposição. Obrigada, muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Quem tiver interesse também em se cadastrar para passar pela avaliação para virar seller, nos próprios sites tem o link do formulário para vocês preencherem. Tá bom? Obrigada. Obrigado pelo tempo, pessoal.